Olá, minhas queridas amigas, estamos de volta com mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, de Elizabeth George. Nós estamos quase chegando ao fim do livro. Hoje nós estaremos falando sobre o 28º dia de como ser virtuoso como o nosso Senhor Jesus. Antes mesmo de começar a escrever sobre uma qualidade que soa um pouco antiquada, a de ser virtuoso, tenho de compartilhar com você o que o meu primeiro pensamento é a mulher de Provérbios 31. O álbum de fotos de Deus dessa mulher notável aparece em Provérbios, capítulo 31, versículo 10 e 31. E o primeiro versículo faz uma pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que as joias preciosas. Versículo 10. A vida virtuosa dessa dama se trata da excelência. Ela buscava fazer de todas as coisas, viver as prioridades de Deus e cuidar bem de suas responsabilidades e das pessoas da sua vida por causa do seu compromisso com a excelência. Essa mulher é um presente divino. Ela está ali para mim o tempo todo. Quando falho ou reluto com os meus papéis e responsabilidades, corro para esses 22 versículos práticos para uma atualização de curso pela perspectiva de Deus sobre a minha vida. Quando sinto as minhas prioridades mudando, essa senhora me encoraja a me manter no caminho certo. Quando penso que possivelmente não conseguirei seguir em frente ou terminar tudo, uma nova consulta, a sua dedicação e devoção restaura a minha energia e renova o meu compromisso com o plano de Deus para mim. Quando começo a perder a visão, uma visita a essa mulher que foi elogiada por Deus reacende o meu amor por Ele. Virtuosa. Como já disse, sou antiquado, até púdico, mas que isso significa? Ao fazer uma pesquisa extensa na passagem de Provérbios 31, tive bom êxito por meio de comentários, teses de doutorado e inúmeros livros que revelaram os detalhes da vida diária dessa mulher. Aqui está algo crucial que aprendi sobre o significado de virtuosa para o livro que escrevi sobre a mulher de Provérbios 31, bela aos olhos de Deus. O significado da palavra virtuosa pode ser comparado aos dois lados de uma moeda. O poder da mente, princípios morais e atitudes, forma a imagem de um lado e o poder do corpo, vigor e eficiência, forma o outro. A palavra hebraica que designa virtuoso é usada mais de 200 vezes na Bíblia para descrever um exército. No Antigo Testamento, essa palavra refere-se a uma força e é usada para significar apto, capaz, vigoroso, forte, heróico, poderoso, eficiente, opulento e notável. A palavra também é usada para referir-se a um homem de guerra, a vários homens de guerra e a homens preparados para a guerra. Assim como a força mental e a energia física são características determinantes de um exército, elas também definem a bela mulher de Deus. Ao considerarmos a qualidade de caráter, virtude ou virtuoso da vida de Jesus, usarei o sinônimo como excelência, poder e bondade ao longo do caminho. Agora prepare-se para uma coisa maravilhosa. Essa é uma qualidade realmente magnífica que transformará a sua vida. Assim como em todas as coisas, Jesus nos mostra o caminho para a virtude e a excelência. Embora Jesus fosse Deus em carne humana, em sua humanidade ele também enfrentou situações desanimadoras e bloqueios ao seu progresso. Ele teve fome, frio, cansaço e exaustão, da mesma forma que nós. Ainda assim, ele era fiel em se recompor e seguir em frente para fazer a vontade de Deus. Veja agora como ele lidou de forma excelente com inúmeras situações. Essa era uma virtude que o impulsionava a continuar, seguindo em frente. Jesus iniciou o seu primeiro ministério público com cerca de 30 anos de idade. Lucas 3:23. O que o qualificava para servir a Deus? A resposta é a forma virtuosa pela qual ele viveu a sua vida até aquele momento. Durante os primeiros 30 anos de Jesus, não há ocasiões registradas de milagres, visões, anjos
ou da voz de Deus estrondando do céu. Ele simplesmente viveu uma vida isolada com a mãe e os seus irmãos. Ele cresceu, trabalhou duro, cuidou da família, recebeu educação e adorava a Deus junto com os outros membros de sua comunidade. Assim como você e eu, ele estava sujeito ao processo normal do crescimento humano e do desenvolvimento progredindo intelectual, física e espiritualmente. A Bíblia explica que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Em outras palavras, o seu progresso recebia aprovação tanto dos homens quanto de Deus. Nem Deus, nem os homens podiam ver defeito no seu progresso. Essa normalidade soa um pouco mundana, entediante, rotineira, monótona. Quero dizer, onde estão os fogos de artifício? Mas perceba que esses anos não foram insignificantes. Essas décadas foram vitais para sua preparação. Agora, para o boletim escolar de Jesus, como ele se saiu durante esses 30 anos? Agora a voz de Deus, Pai, estronda do céu. Com todo o poder, ele falou da sua aprovação a Jesus, assim que Jesus iniciou seu ministério e foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Deus proclamou para todos ouvirem e para nós lermos hoje, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Olhando para trás agora e sabendo da aprovação de Jesus, podemos ver que Jesus desempenhou o seu papel de tal forma, a forma da excelência, que recebeu a aprovação pública do Pai. Ele tinha vivido virtuosamente, de acordo com o caráter e o padrão de Deus. É óbvio que Deus e todo mundo que você conhece sabe que você não é perfeita. Mas Ele também sabe que você precisa de um modelo, um guia para lhe mostrar como viver e desempenhar o seu papel de tal forma que o agrade. Então, Deus deu o seu próprio Filho para lhe mostrar o caminho. Se você quiser saber o que é virtude e ver como é a excelência, olhe para Jesus. Faça como Jesus fazia e tire tempo para crescer e se desenvolver. A excelência é um processo, não acontece da noite para o dia. Existe um curso de ação envolvido nisso. Então se sinta encorajada. Você é uma obra em construção. Você pode crescer em qualquer área em que estiver defasada. Então trabalhe duro, cuide da sua família, seja fiel na adoração. E enquanto cresce, aprenda tudo o que puder sobre Jesus. Estude o seu caráter, perceba a sua virtude, maravilhe-se com a sua excelência, ande como ele andou, copie-o, adote-o, as maneiras como ele fazia. Reflita Jesus e a sua excelência e você espelhará o caráter de Deus. Agora avance 2 anos da vida de Jesus, 2 anos durante os quais ele ficou muito à vista do público. Ele e os discípulos estavam constantemente sob os olhares daquele que precisavam da ajuda deles e daqueles que estavam procurando oportunidades para desacreditar a vida e o ministério de Jesus. Durante as suas viagens, as aglomerações se tornaram tão intensas que o Senhor quis levar os seus discípulos a uma região mais isolada para ter um pouco de espaço. Na verdade, o Evangelho de Marcos nos fala que Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Mas não há meios da presença do Messias ser escondida. Então, conforme as pessoas começaram a se agregar, Jesus abriu mão da sua oportunidade de descansar e voltou ao seu ministério de cura, de ensino. Tudo evidencia do seu poder e da sua bondade, em outras palavras, da sua virtude. Depois que essas pessoas testemunharam o ministério de Jesus, como eles o viam? O seu relato era de que ele faz bem todas as coisas, versículo 37. Os dias de Jesus na terra foram marcados pela excelência. Esta era uma forma de vida para ele, e nada dissuadiria disso. Mesmo diante da presença sufocante das multidões e das pressões das críticas, Jesus não mudava. Ele se recusava a fazer qualquer coisa pela metade ou sem convicção. Ele não tentava fugir de nada, não optava por atalhos e nem tentava evitar responsabilidades. Por causa do seu compromisso com a excelência, Jesus nunca dava menos que o seu tudo às pessoas à volta dele. Talvez você tenha algumas áreas nas quais seja excelente, tais como cozinhar, organizar, decorar, administrar.
Mas o traço da excelência não deveria ficar confinado a algumas áreas limitadas. Como cristã, a excelência deve ser o seu objetivo em cada área e papel da sua vida. Os cadas também se estende de forma a incluir cada tarefa. Ser virtuosa é uma forma de vida, é a sua forma de vida. A atribuição dada por Deus é nutrir e desenvolver a excelência até que ela permeie cada aspecto do seu pensamento e de suas ações, até que ela seja incorporada ao seu caráter. Seja você uma esposa, mãe, membro da família, dona de casa, seja uma funcionária, reflita a excelência de Jesus, faça bem todas as coisas. O desafio de fazer bem todas as coisas deixa você sobrecarregado ou desanimada? Sou intimidador, não é mesmo? Às vezes pode parecer absolutamente impossível e poderia fazer você desistir de desenvolver a gloriosa qualidade da virtude. Mas Jesus sabia muito bem quanto era difícil fazer bem as coisas. E Ele já providenciou exatamente o que você precisa. Ele deu um Consolador, o Espírito Santo. A primeira menção que Jesus fez do Consolador prometido aos discípulos foi depois de ficarem entristecidos, porque Ele disse que os deixaria em breve. Para encorajá-los, Ele disse no livro de João, capítulo 16, versículo 7, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Imagine o alívio deles quando os 12 ouviram dos lábios do Senhor que um Consolador estava a caminho. O Espírito Santo estaria ali para guiá-los, dirigi-los, motivá-los da mesma maneira que Jesus fazia quando estava presente em forma física na terra. Como garantia, afinal, de que Jesus não deixaria os discípulos sem os recursos que precisavam para servi-lo, Jesus prometeu: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Atos 1, 18. Que alívio você tem um Consolador. Assim como os primeiros seguidores de Jesus, você também pode cumprir qualquer serviço, compromisso e obrigação que caia sobre os seus ombros e fazê-lo com excelência. Como cristã, esses objetivos são atingíveis por causa da presença e do poder do Espírito Santo que habita em você. Ao andar pelo Espírito e ser controlada por ele, você vivencia o caráter virtuoso de Cristo. Equipada com esse poder, você pode viver com excelência, você pode ter um impacto positivo nos outros. Você pode amar a Jesus e glorificá-lo sendo responsável, virtuosa e excelente. Em todas as áreas e em todos os momentos. É como o apóstolo Paulo exortou em Colossenses 3,17. E tudo quando fizerdes, que por palavras, que por ações, fazei em nome do Senhor Jesus. Pense em Jesus em tudo que a qualidade de virtude o capacitou a realizar. Ele tinha uma lista de afazeres vinda do Pai. Ele acordava todos os dias para cuidar dessa lista. As tarefas cumpridas eram mais ou menos assim: guardar a lei, servir e ministrar as pessoas, ir às pessoas e pregar o evangelho, ir a Jerusalém e ir à cruz, realizar todas as vontades do Pai. Como mulher, você também tem uma lista de afazeres vinda de Deus, que inclui cuidar de você mesma, da sua família, da sua casa, do seu ministério e do seu trabalho. Ao orar pela sua lista, lembre-se de Jesus. Deixe que a fidelidade dele lhe mostre o caminho para os seus dias. Ele não dava desculpas, parava ou desistia. Em vez disto, buscava realizar a vontade do Pai. Assim como Jesus, o desejo do seu coração é agradar a Deus. Então assuma o coração de Jesus, um coração virtuoso. Vamos estar orando, feche seus olhos e repita comigo. Maravilhoso Jesus, o meu coração está perdido, sem palavras. Uma parte de mim desfalece ao pensar em ser virtuosa e perseguir a excelência em todas as coisas. Mas tu me mostrastes o caminho. Tu o trilhastes diante de mim. Me ajuda a trilhá-lo também. Amém.
Se este livro tem sido uma bênção para você, compartilha com as suas amigas, seus amigos, curta o canal, se inscreva, ativa o sininho para as próximas notificações. O próximo capítulo será Como Ser Sábio como Nosso Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente e que você seja uma mulher virtuosa diante dos olhos do Pai. Beijo no coração e até a próxima.